Campanha da Fraternidade 2016, gestando um tempo novo para a nossa vida. São os cristãos trabalhando pela vida, a vida que é gerada por nosso Deus. Eu vim para que todos tenham vida, não foi só para um grupinho ter vida, para todos terem vida, não é? Então é por isso que a gente está trabalhando também para a vida das pessoas melhorarem. Nós já temos testemunhos aqui da nossa pergunta do início do programa, lá. Já já a gente partilha com vocês. Vamos ouvir uma palavra do Dom Sérgio Rocha, que é o presidente da CNBB, também falando da campanha da fraternidade. Infelizmente, a nossa casa comum está sendo hoje assolada pelo mosquito transmissor de doenças, o Aedes aegypti. E a nossa família comum está sofrendo e morrendo por causa das enfermidades transmitidas por ele. E a falta de saneamento básico tem contribuído para a proliferação dos mosquitos, está entre as suas principais causas, como bem sabemos. A falta de saneamento básico destrói a casa comum e a vida da família que habita esta casa. Isto é, a falta de saneamento básico mata. E isso tem a ver com a fé em Cristo. Isso tem a ver com a fé no Deus da vida, com a palavra de Deus. Por isso que a CNBB, por isso que as igrejas do CONIC estão empenhadas nessa campanha da fraternidade, acima de tudo, iluminadas, motivadas pela palavra de Deus. Muito obrigada, Dom Sérgio, pelas suas palavras de sabedoria, e nós pedimos a sua bênção, como sempre pedimos aos nossos queridos que participam aqui. Pastor Marcos Eberlin, qual é a situação real do saneamento básico no Brasil? Será que nós podemos definir a situação real do saneamento básico no Brasil? Temos alguns dados que a própria campanha... Ao menos esboçar aqui o desastre que está. Isso, a própria campanha nos fornece alguns dados através do seu texto base e compartilho o que aqui nós podemos ver e ler. Mas... Nós vimos aqui uma coisa que chamou a nossa atenção, que assusta. Mais de 100 milhões de pessoas na América Latina têm acesso a celulares e não têm acesso a banheiro. É isso? Dado, é por aí? Um dado, sim, é um dado. É uma grande denúncia. É uma grande denúncia. As pessoas elas têm prioridades ou são levadas a escolherem determinadas prioridades e a comunicação através do celular é uma delas. Então, no mundo, 1 bilhão de pessoas fazem suas necessidades a céu aberto. Esse é um dado. 1 bilhão de pessoas fazem suas necessidades a céu aberto no mundo. No Brasil, nós ouvimos falar de morte, a falta de saneamento básico mata. Isso tem dados. Mais de 4 mil crianças morrem por ano por falta de acesso à água potável e ao saneamento básico. Na América Latina, as pessoas têm mais acesso a celulares do que a banheiros. Isso assusta, né? E 120 milhões de latino-americanos não têm acesso a banheiros, ou seja, quando precisam fazer as suas necessidades básicas, precisam ir em algum lugar e, como a gente diz, dar o seu jeitinho. E o Brasil está entre os 20 países do mundo nos quais as pessoas têm menos acesso aos banheiros. Mas quando a gente fala de saneamento básico, nós não podemos reduzir o tema a aquilo que é efetivamente a necessidade humana, esgoto, que é uma tragédia você ver assim esgoto a céu aberto. Mas saneamento básico é mais. Não é só o esgoto. Não é só o esgoto. Porque remete a cabeça da gente logo ao esgoto. Ao esgoto. Né? É água potável. Limpeza pública. Limpeza pública, educação para que as pessoas se comportem e tenham gestos de cuidado com a natureza, com o meio ambiente. Campinas, por exemplo, a cidade onde a gente vive, onde a gente mora, agora há 7 anos,
Campinas gera algo em torno de 4.000 toneladas de resíduos sólidos por dia. Destas 4.000 toneladas, algo em torno de 3.000 toneladas, ou seja, a grande maioria, vem da área da construção civil. Demolições de casas, ou restos de obra, entulhos, ou reformas que as pessoas fazem. E 1.000 toneladas é fruto daquilo que as pessoas geram dentro de casa. Então, é o lixo doméstico. É o lixo doméstico que pode e precisa ser devidamente separado e dar aí, então, o destino correto, o destino para reutilização dele. Algo que a gente pode aqui dizer é complementar. A gente sempre reclama da condição econômica do país, da crise que a gente vive ou de quando a gente vive um estado e um tempo de bonança. Mas a geração de lixo, ela está diretamente atrelada à economia do país. Se nós temos uma economia melhor, mais lixo é gerado. As pessoas vão ao supermercado, compram mais coisas, consomem mais coisas, levam mais embalagens para casa que precisam ser descartadas. A economia encolhe, reduz a menos resíduos de lixo. Aí agora a gente precisa discutir, né? O que é melhor, o que é pior. Na verdade, eu acho que a gente pode ter as duas coisas. Nós deveríamos ter condições para que as pessoas pudessem ter dignidade de consumo mínima para manter a sua própria vida, mas também a consciência e a postura do descarte correto de todos os... Aí já passa pela educação. Pela né? educação. Eu gostaria de dizer também o seguinte, né? Já foi mencionado aqui que, claro, o poder público tem suas obrigações, né, por isso ele cobra os impostos. Esse mês de fevereiro todos nós estamos pagando o IPTU e também a taxa do lixo, que não é baixa, né? Estou falando da nossa cidade, mas acho que todas as cidades do Brasil são assim, né? Agora, a população, por sua vez, quer dizer, nós temos que colaborar e sermos educados para esta corresponsabilidade, um pouco como o pastor está falando, né? A consequência de não termos um saneamento básico adequado gera, por exemplo, muitas doenças, né? No ano de 2011, no Brasil, houve 400.000 internações por doenças como diarreia, cólera, que é vômito acompanhado de diarreia, hepatite e febre tifoide. E 53% dessas 400.000 internações são de crianças, por conta, sobretudo, da água contaminada, que não é água tratada, potável, né? Então essa é uma responsabilidade muito grande que mostra que o saneamento básico é uma questão de saúde pública, Eu encontrei no texto da campanha da fraternidade uma passagem assim que eu achei muito bonita, que seria uma espécie assim de utopia, de anseio para todos nós, né? Quando nós pudéssemos dizer assim: na minha casa tem tudo. O terreno da minha casa é legalizado, ninguém virá despejar-nos da nossa casa, não há esgoto a céu aberto na rua onde eu moro, a coleta do lixo é feita todos os dias, minha casa é limpa, a qualidade do material utilizado no teto, no piso, no banheiro, não é de luxo, mas é bom. A água encanada de boa qualidade chega até a torneira da nossa casa. Temos energia elétrica, temos até televisão. Seria maravilhoso. É né? fácil ter transporte bom, barato e de qualidade, correto, correio e telefone. Assim, nós poderíamos dizer, nos sentimos umas pessoas respeitadas.
a quem são garantidos direitos fundamentais para viver com dignidade. Quer dizer, não é muita coisa, é o básico, é o fundamental. É o mínimo, né? É o mínimo. É o mínimo. Posso fazer uma convocação nesta fala Pode, dele? pastor, claro. A razão ela é assim muito simples da minha intervenção. As pessoas em casa podem estar dizendo assim, poxa, mas no bairro onde eu moro eu tenho isto tudo. Então, a temática da campanha da fraternidade, ela diz algo em relação ao outro que mora lá naquele outro bairro que efetivamente não tem aquilo que eu já penso. tenho. Aqui entra a fé. Aqui eu preciso falar da fé. E dizer do jeito de Deus em nosso favor que nós temos que copiar, nós temos que imitá-lo. Deus em Jesus Cristo veio em nosso favor, nos deu tudo, nos deu dons, nos deu capacidades, nos deu perdão, nos deu vida, nos deu salvação. Deus fez tudo em nosso favor, Ele nos deu tudo. O mínimo que eu posso fazer por tanta graça recebida é fazer o mesmo em favor de quem está ali vivendo uma situação diferente. Então, se eu recebi todas estas bênçãos, por que eu não posso me empenhar minimamente para que aquele meu irmão que professa uma fé muito semelhante, muito parecida que a minha tenha, não venha a ter também aquilo que eu tenho? Esse mínimo, né? Esse mínimo necessário para a dignidade da vida. Ser como um Cristo para o outro. Cristo foi Cristo para nós. Seja como um Cristo, outro Cristo para né? o outro. Vamos ver também o que os líderes, esses dois líderes, é o pastor Dr. Nestor Paulo, da Igreja de Confissão Luterana, e o Dom Maurício de Andrade, da Igreja Anglicana. Esses dois líderes vêm dizer para nós também com relação ao que estamos falando. A importância de a gente refletir sobre o tema casa comum, nossa responsabilidade, ele cai no momento em que a nossa sociedade ela está polarizada, onde nós não nos encontramos mais, é muito eu, é muito individualismo, e nós refletimos sobre a nossa casa, onde todos nós queremos viver bem, com qualidade, com justiça, é fundamental e é oportuno. A campanha ecumênica, na experiência das últimas 3, essa vai ser a 4ª, ela é sempre um momento, uma oportunidade para aprofundarmos essa relação de sermos comum, de trabalharmos juntos e, sobretudo, de pensar a vida a partir e para além do quadrado das religiões, da igreja, mas sim de aprofundar a relação de transformação de vida conjunta. Tudo vem ao encontro do que nós estamos falando aqui, né? Tudo vem ao encontro do que nós estamos falando. É a exigência da proximidade para com a vida das pessoas em primeiro lugar e sobretudo. As igrejas ecumênicas, elas têm isso assim de uma forma muito clara e muito bonita. Enquanto nós vínhamos para cá, Padre Nadai e eu conversávamos de que as igrejas, elas são diferentes no seu modo de ser, de viver e de expressar a sua fé, especialmente naquilo que a doutrina ou os dogmas de cada uma das igrejas diz. Mas a vida aproxima as pessoas, a vida ela clama, ela pede o cuidado que o evangelho de todas as igrejas, que nesse caso é comum, precisa dar. E o evangelho tem uma prerrogativa ou um pressuposto fundamental e essencial. Eu preciso ouvir o outro. Eu não posso me fechar em mim mesmo e não mais interagir. A sociedade polarizada é um pouquinho isso. Eu cuido de mim, vivo para mim e estou aqui para mim e trato de uma relação minha individualizada com Deus. Ele te interpela em favor do próximo. Eu acho que é importante também, né, que as igrejas e todas as instituições assim que constituem a sociedade, as escolas, as ONGs, né, se empenhem em participar, em observar, inclusive, como andam as coisas no referente ao saneamento básico na sua cidade, no seu município, no seu bairro. Né? Existe um plano diretor, está sendo executado, né? Porque às vezes existe no papel. O nosso livro aqui dá dados assim que cidades têm zero de saneamento básico.
tem nada, né? Um outro dado que assim chama muito atenção, que é muito falado não só no documento da campanha, mas em outros documentos, é o desperdício da água, né? Na relação no texto base fala, por exemplo, que as cidades, inclusive São Paulo, Rio de Janeiro, de modo geral, nós desperdiçamos da captação até a sua torneira quase 40% da água captada. É 37, 38, 35, a média é esta. Enquanto em países desenvolvidos não chega a 4%. Então nós gastamos muito, perde-se muita água, mesmo tendo-se pouca água, entendeu? O texto da campanha, ele faz um apelo assim, pessoalmente eu acho ele muito legal, que é o educar para a sustentabilidade. Exatamente. Educar para a sustentabilidade. Você, pai, mãe, conversa com o teu filho, não joga o lixo pela janela do carro, no meio da rua, leva ele para a lixeira. Que a gente tem visto esses muito, gestos, né? Muito. Dá o destino adequado. Você está dentro de casa, sai de um cômodo, vai para o outro, desliga a luz. Desliga a luz, não deixa a energia ir embora assim à toa, de graça, o que gera um ônus financeiro também. Zele pelos bens e pelos espaços públicos. Cobre das secretarias municipais de educação que no ensino que se dá no Beabá, no ensinar o 2+2, educação ambiental faça parte. É preciso repensar a nossa postura e a nossa atitude lá, no ambiente onde nós vivemos. Pastor Marcos, quando eu falei lá na sua igreja domingo passado, eu lembrei um texto que podemos encontrar na carta do Papa sobre a casa comum. O último capítulo é espiritualidade e conversão ecológica. Então eu li algumas coisas ali, que eu vou ler aqui, que eu achei engraçado. Falei, meu Deus, como pode o Papa, né, que tem tantos problemas para resolver, ter tempo de pensar em coisas tão simples assim? Tá Olhe atento. lá. Isso está escrito lá na carta. Ele diz assim, é preciso aprender a cuidar da criação através de pequenas ações diárias. 2 pontos. Evitar o uso de plásticos, reduzir o consumo de água, separar o lixo, tratar com desvelo os seres vivos, os bichinhos, usar transporte público. Ele usava em Buenos Aires transporte público. Compartilhar o mesmo veículo, viemos juntos, né, pastor? Viemos juntos. Plantar árvores, plantamos uma árvore domingo lá na igreja do pastor, um IP, como um gesto concreto, né? Apagar as luzes, aqui tem bastante luz, apagar as luzes desnecessárias. Quando acaba o programa a gente apaga. Então tá. Reciclar e reutilizar. Eu digo assim, nós outros, né, mortais comuns, pensarmos estas coisas, né? Tem razoável, mas o Papa... Que homem maravilhoso que é o Papa Francisco. Isso. Então, né? isso que é o que o pastor está falando também, né? A gente cuidar das coisas e ensinar as crianças. Aliás, as crianças ensinam mais. Um dia eu fui com uma filhada minha, lá numa pizzaria, ela falou, tio, eu quero lavar as mãos. Então, entramos lá no banheiro e lavamos as mãos, e daí eu fui enxugar as mãos. Tchum, 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 3 papéis. Ela virou para mim e falou assim, um só, porque vem da árvore. Deu sua lição. Deu sua lição. Mas eu queria provocar uma reflexão mais. Isso mesmo, eu queria até pedir uma palavra final ao senhor e ao Padre Nadai para os nossos queridos que estão nos assistindo. Estamos terminando já? Estamos terminando. Continua. Quero traduzi-la então em três pontos principais. O primeiro deles, isso que a gente fala de consciência ecológica em casa, isso precisa acontecer também nas nossas comunidades. Todos somos de igreja, todos somos de uma comunidade religiosa. É preciso nos perguntarmos, qual é o lixo que geramos? Especialmente com descartáveis nas celebrações, nas festas ou alguma coisa que a gente organiza num evento comunitário.
o esgoto da igreja está ligado à rede, nós precisamos fazer estas perguntas também para as nossas comunidades, para as nossas igrejas. No segundo momento, falar de esperança. A situação em relação ao saneamento básico, ela é difícil, nós estamos ainda muito longe de termos saneamento 100% para todas as pessoas, mas é preciso dizer, junto com Martim Lutero, o reformador da Igreja Luterana, é atribuída a ele uma frase que diz assim: se eu soubesse que o mundo acabaria amanhã, hoje eu ainda plantaria uma macieira. Ou seja, isso é manifestar esperança para além daquilo que está dado. Eu quero dizer isto em relação ao saneamento básico. O que hoje está dado não é o fim e não precisa ser assim. Eu quero pensar e esperar para além do que está dado. E num último momento falar do olhar da espiritualidade em relação ao meio ambiente e ao saneamento básico. Também, de novo, lembrar o reformador numa fala dele, assim atribuída, e diz assim, quero lê-la para ser bem fiel a ele. Fé e amor perfazem a natureza do cristão. A fé recebe, o amor dá. A fé leva a pessoa para Deus. O amor a aproxima das pessoas que estão ao redor dela. Através da fé, ela aceita os benefícios de Deus. Através do amor, ela beneficia os seus semelhantes. A fé recebe, o amor dá. E agora eu queria finalizar em gratidão à presença de vocês, Padre Nadai e Pastor Marcos Eberlin, esse vídeo de uma palavra de Jesus, capítulo 17 de São João, que vem justamente falar dessa unidade que estamos vivendo aqui no programa Brasil Cristão. Vamos ver. Assim Jesus falou. E levantando os olhos ao céu, disse: Pai, eu não te peço somente por estes, mas também por todos aqueles que vão acreditar em mim por causa da palavra deles. Para que todos sejam um, como o Senhor, Pai, está em mim e eu no Senhor. E para que eles também estejam em nós, a fim de que o mundo acredite que o Senhor me enviou. Pai, eu mesmo dei a eles a glória que o Senhor me deu, para que eles sejam um, como nós somos um. Eu neles e o Senhor em mim, para que sejam perfeitos na unidade e para que o mundo reconheça que o Senhor me enviou e os amou, como amou a mim. Pai, eu quero que aqueles que o Senhor me deu estejam comigo onde eu estiver, para que eles contemplem a glória que o Senhor me deu, pois o Senhor me amou antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não reconheceu o Senhor, mas eu o reconheci. Estes também reconheceram que o Senhor me enviou.
eu tornei o seu nome conhecido para eles, Pai. E continuarei a torná-lo conhecido, para que o amor com que o Senhor me amou esteja neles, e eu mesmo esteja neles. E eu mesmo esteja neles. E Jesus está conosco, é promessa e Ele sempre cumpre. Essa palavra para vocês, líderes que estão nos conduzindo nesta campanha da fraternidade, que sejam sempre bem-vindos aqui no programa Brasil Cristão, na Associação do Senhor Jesus e Rede Século XXI. Muito obrigado, é só você convidar. Então agora nós vamos rezar a oração da campanha, né? E o Pai Nosso ecumênico também. Que interessante, né? A gente vai participar de tudo isso. E uma bênção. Acho que a gente pode ficar sentado depois na bênção, Padre, a gente se levanta. Então, oração da campanha da fraternidade ecumênica. Deus da vida, da justiça e do amor, Tu fizeste com ternura o nosso planeta, morada de todas as espécies e povos. Dá-nos assumir na força da fé e em irmandade ecumênica a corresponsabilidade na construção de um mundo sustentável e justo para todos. No seguimento de Jesus, com a alegria do Evangelho e com a opção pelos pobres. Amém. E agora o Pai Nosso ecumênico. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E agora a bênção, né? A bênção que podemos dar conjuntamente, né? A bênção de Deus, cuja justiça brota como fonte. Nos anime para construir um mundo mais justo. A bênção de Cristo, cujo tempo favorável é agora. Nos impulsione para ações em favor dos mais vulneráveis. A bênção do Espírito que sopra livre, recriando a vida. Nos anime para o cuidado da criação e para o amor. Amém. 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 Obrigada. Nós vamos para um pequeno intervalo e já voltamos com o último bloco do nosso programa Brasil Cristão. Até já.